alunos e alunas de Psicologia da Religião. Eu sou Daniela Bessa e eu sou a professora dessa disciplina. Bom, na unidade de hoje nós vamos conversar sobre religião na pós-modernidade. Para que a gente possa pensar a religião na pós-modernidade, nós temos que entender primeiro o sentido dessa expressão pós-modernidade. Na verdade, quando a gente fala em pós-modernidade, algumas pessoas pressupõem que vamos falar de um momento em que há evoluções e mudanças que não tem nada a ver com a modernidade. De fato, isso é verdade. Mas outros autores dizem que a pós-modernidade ela é a continuidade desse momento chamado momento moderno. Só que tem algumas marcas nessa época chamada pós-moderna, ou modernidade light, ou ultramodernidade, ou modernidade tardia. Algumas características desse tempo a gente vai perceber que vão marcar de alguma forma, não só a religião, mas vão marcar também a cultura. Então, falar em pós-modernidade é falar de um movimento sócio, histórico, cultural, que vai trazer mudanças para a sociedade, vai trazer algumas mudanças para a maneira como as pessoas se relacionam e para a maneira como elas pensam o mundo. Existem alguns teóricos que vão tentar elencar algumas características da pós-modernidade. O que a gente percebe que a gente vai encontrar na pós-modernidade? Bom, você já deve ter percebido que tudo muda o tempo todo no mundo, mas tudo muda depressa demais. Essa é uma característica da pós-modernidade, a velocidade. E não é só a velocidade, mas a gente pode perceber que a tecnologia ela ganha uma proeminência como nunca. Uma outra marca da nossa época é o individualismo. E aí você vai me perguntar, Daniela, individualismo como? Você vai perceber que as pessoas estão cada vez mais autocentradas, né? É aquela história do telefone de alguém, do celular de alguém, que toca em um cinema, por exemplo, e quando os outros vão reclamar, ele diz, olha, os incomodados que se retirem, como se ele tivesse o direito de incomodar todo mundo. Uma outra marca da pós-modernidade é o hedonismo, é essa busca intensa de prazer. Além disso, nós vamos ver a permissividade, eu posso todas as coisas, o relativismo, vivemos o contexto em que tudo depende, depende, nós não temos mais aquelas noções de certo e errado. E alguns valores que nós tínhamos há um tempo atrás deixaram de ser considerados valores. Por quê? Porque a história deixa de ser valorizada. Se passa a valorizar o momento atual, o presente. Lembra que eu comentei com vocês que tudo muda o tempo todo e tudo muda muito depressa? E uma das crenças que se tinha nesse momento é de que a religião iria acabar. Por quê? Se nós estamos avançando na ciência, como que a gente vai pensar em religião? Religião seria algo de pessoas primitivas, de pessoas menos cultas, de pessoas menos escolarizadas. E aquilo que se acreditava sobre a religião não aconteceu na pós-modernidade. A religião não acabou. Muito antes, pelo contrário, a gente pode perceber que houve uma busca intensa pelo religioso. E como que essa busca pelo religioso se manifesta? Ela se manifesta na criação de novas religiões, se manifesta num sincretismo ou numa mistura de várias religiões. O professor Giovannetti, que é um dos teóricos de psicologia da religião, ele vai mencionar que a gente pode encontrar como características da religião hoje uma religião individualista, ou uma maneira, as pessoas em vez de adotarem os símbolos, os ritos, as doutrinas de uma determinada religião, elas tendem a viver a religião da sua forma particular. Então, as pessoas acabam optando mais pela religiosidade do que por uma religião institucionalizada. Então, tende-se a criar a minha maneira de viver a religião, ou a minha religiosidade. O que a religião está dizendo, o que a instituição está dizendo, não interessa. Interessa aquilo que eu penso, ou interessa aquilo na religião que pode contribuir comigo. Como assim? Nós vamos perceber que as pessoas tendem a criar um individualismo em torno da religião. Cada um vai viver a sua expressão religiosa como lhe apraz.
Cada um vai buscar na religião a satisfação das suas próprias necessidades. Então eu não quero aquilo que o líder religioso diz que é verdadeiro ou falso. Eu quero aquilo que eu considero verdadeiro ou falso. Uma das marcas dessa religião na pós-modernidade seria a descrença na palavra de um líder, ou a desconfiança nos ritos, ou a rejeição aos dogmas. Como a gente vive um momento novo, é como se dissessem: eu quero da religião o que interessa para mim. O que não interessa para mim, eu descarto. Eu não quero nenhum compromisso com uma instituição. Eu quero viver a religião do meu jeito, de preferência na minha casa, ou de preferência frequentando vários templos ou vários cultos de religiões diferentes. O professor Giovannetti vai mencionar que nós vamos perceber na pós-modernidade 3 grandes blocos religiosos. Um é o bloco tradicional, formado pelas religiões monoteístas tradicionais. Então nós vamos ter o protestantismo, nós temos o catolicismo, nós temos o judaísmo, nós temos o islamismo. Um segundo bloco vai ser os chamados neotradicionais, que são aquelas pessoas que vão viver experiências carismáticas. Como assim? Experiências em que há uma valorização dos sentidos, há uma valorização dos sentimentos, há um espaço para que eu expresse a minha religiosidade com o meu corpo, com falas diferentes, com a glossolalia, que é o falar em línguas. E tem um terceiro bloco, que é chamado do bloco pós-tradicional. O que seria esse bloco pós-tradicional? São aquelas pessoas que já ultrapassaram a questão da religiosidade. É como se fossem aquelas pessoas que são nominais. Elas já vivem uma religião sem Deus, elas vivem uma religião sem dogma, elas vivem uma religião sem rito, mas é uma religião espiritualizada, etérea, pouco palpável. Um outro tema que vocês também vão encontrar na unidade de hoje é a religiosidade popular. Quando nós falamos em religiosidade popular, nós não estamos dizendo a religiosidade das camadas populares. Muito antes, pelo contrário. Quando falamos em religiosidade popular, nós falamos numa religiosidade que, de alguma maneira, vai tentar transgredir aquilo que a instituição determina como certo ou errado. Então, a religiosidade popular é o meu jeito de seguir a minha religião. Então, diferentemente de outras religiões, eu não vou buscar outras religiões, mas eu vou criar o meu jeito de viver a minha religião. Então, se o meu líder, por exemplo, ele se opõe ao fato de eu colocar um copo d'água em cima da televisão e orar e acreditar no poder dessa água, se o meu líder se opõe a isso, isso não é uma questão que me incomoda. Eu vou continuar colocando o copo d'água porque um líder X diz que é assim que eu devo fazer para que eu tenha a resposta da minha oração. Existem alguns vídeos interessantes que vão falar sobre isso, mas um exemplo da religiosidade popular são as benzedeiras. As benzedeiras, elas têm uma tradição católico-romana, mas se você procurar um sacerdote, ele vai dizer: a gente não procura uma benzedeira, a gente faz as orações aqui no grupo. Então, quais seriam as características dessa religiosidade popular? O líder é um leigo, na maior parte das vezes, mas é alguém respeitado pela comunidade, leigo porque ele não tem uma formação. Uma outra característica dessa religiosidade popular é que ela se foca nos sentimentos e nas emoções e ela não estabelece limites para a sua expressão pessoal. Só que tem alguns problemas também. Um dos problemas dessa religiosidade popular é o sincretismo. Existe uma mistura de vários elementos de várias religiões. Então você encontra religiões não cristãs e cristãs juntas. Um outro problema dessa religiosidade popular é que as pessoas tendem a caminhar a partir do pensamento do líder e cria-se uma dependência muito grande do líder. Vocês vão encontrar essas questões e vão encontrar textos bastante interessantes sobre a religião na pós-modernidade no texto-chave da unidade 2. Alguns vídeos também que vão enriquecer essa aula. Vale a pena acessá-los.
Até a próxima aula.